Bom, agora vocês conseguem me ver ou não? Tá aparecendo aí direitinho para vocês? Ah, beleza. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar sobre energia elétrica, tá? Como calcular o valor da energia consumida por um equipamento através da sua potência, sabendo a potência desse equipamento, ok? E como a gente vai mensurar o consumo de energia elétrica, ok? Bom, então vamos relembrar do seguinte, né? O que é potência e o que é energia, né? A potência é a taxa com que uma energia é transferida ou dissipada, transformada ao longo de um tempo, ok? Bom, então potência é foi representada pela letra P, tá? Então potência é energia aqui, ó, dividida pelo tempo. Ou ainda, se eu precisar isolar aqui a energia vai ser a potência vezes o tempo, tá? Lembrando que isso aqui tem que estar no Sistema Internacional de Unidades, onde a unidade de energia é o Joule, ok? Que é o J ali, né? Que poderia ser J de Jason, né? Mas não é, é de Joule. E o tempo é dado em segundos, ok? E aí a gente tem também, né, que a potência é dada em watts, tá bom? Então, na verdade, perceba o seguinte, 1 watt equivale a 1 joule de energia transformada ou consumida por segundo. E ainda, 1 joule é igual a 1 watt segundo, tá? 1 watt vezes segundo. Então, é importante a gente destacar isso aqui, tá? Vou forçar aqui, ó, que 1 joule é igual a 1 watt segundo, ou watt vezes segundo, tá? Bom, por que eu estou falando disso? Porque para a gente aqui tem uma unidade que é muito mais comum de se medir, no caso lá da nossa conta, né, de energia elétrica, e de alguns equipamentos, tá? Que aparecem em quilowatt-hora. Por quê? Porque só o watt e segundo é muito pouquinho perto do quanto que um equipamento consome e do tempo que a gente deixa aquilo ligado, tá bom? Por exemplo, você está dormindo com um ventilador. Okay? Digamos que você tem uma média ali de 6 horas de sono, 6 ou 8 horas, olha só quanto tempo que aquilo fica ligado. Então, pô, vai botar isso em termos de segundo, uma hora tem 3.600 segundos. Você vai multiplicar ainda por 6, né? Vai ficar um número muito grande sem necessidade. Então, uma forma de abreviar isso é utilizar o quilowatt-hora, ok? Quilowatt-hora é uma unidade também de energia, tá bom? Mas como que eu faço para sair de joule para quilowatt-hora? É só seguir essa regrinha que está aqui, ó. 1 kWh, pessoal, equivale a 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules, ou seja, 3 milhões e 600 mil joules de energia. Tá bom? 1 kWh é igual a isso. Tá? Então, se eu quiser ir de kWh para joule, eu multiplico por 3,6 vezes 10 a sexta. Se eu quiser voltar de joule para kWh, eu divido por 3,6 vezes 10 a sexta. Tá bom? Então, esse é o fator de conversão aqui. Tá? E aqui, eu já vou apresentar uma curiosidade que a gente vai ver mais para frente. Mas só para dar um pequeno spoiler. Seguinte, como que a gente calculou potência até agora? Como que a gente viu, né, maneiras de calcular potência, principalmente em função de um resistor? Bom, potência é a tensão vezes a corrente, tá? E aí eu tenho também a primeira lei de Ohm, que diz o seguinte, que U é igual a R vezes I, tá bom? Então, se eu combinar essas duas equações aqui, ó, eu vou ter essas duas respostas. Se eu pegar o U e jogar diretamente aqui em cima, eu vou ter que a potência vai ser R vezes I, aqui no lugar do U, vezes I de novo. Então, o I vai ficar ao quadrado, que vai ser I vezes I. Então, ou seja, a potência é a resistência, que é aquela potência dissipada no resistor que a gente viu algumas aulas atrás. R vezes I ao quadrado, ok? Ou seja, quem influencia mais na potência? Aqui a gente já consegue perceber. A resistência está elevada a 1.
tá? A corrente está elevada a 2. Então, qualquer variaçãozinha na corrente, a potência é muito maior. A potência dissipada é muito maior ali, tá? E outra forma da gente ver isso é o seguinte. Se eu isolar o I daqui da primeira lei de Ohm, eu tenho que I igual a U sobre R, tá? Se eu jogar nessa equação aqui de cima, eu vou ter U vezes U dividido por R. Então, vou ter U ao quadrado sobre R. Então, R aqui passa a ficar no denominador. Ou seja, quanto menor a resistência, maior é a potência dissipada, ou seja, mais energia é consumida ali. Tá bom? Então, o que a gente pode tirar disso daqui, pessoal? Ao contrário do que a gente pode pensar, né? Então, se eu tiver um cara que tem maior valor de resistência, ele vai consumir muita energia. Não necessariamente, tá? Porque, ó, o que a gente consegue perceber daqui? Quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente, pela primeira lei de Ohm, porque a gente liga na nossa tomada aqui, 110, 127 volts. Então, a tensão é constante. O que vai mexer aqui? Resistência e corrente. Então, se eu diminuo o valor da corrente, ou desculpa, da resistência, significa o quê? Que o meu caminho não está tão difícil para a corrente passar. Se o caminho está mais fácil, vai passar mais corrente. Ok? Então, se passar mais, significa que o I aumenta, a corrente aumenta. E olha aqui, ó, o I está ao quadrado em relação à potência. Então, quanto maior a corrente, maior a potência. Ou seja, maior vai ser a energia consumida. Tá bom? Então, coloquei nesse fluxogramazinho aqui para poder a gente exemplificar bem. Tá? Então, ó, quanto menor a resistência, maior será a corrente elétrica. E aí, consequentemente, maior a potência e maior o consumo de energia. Tá bom? Um dos vilões disso é esse camarada aqui, que é uma benção na nossa vida, que é o chuveiro elétrico. Né? Basta chegar a 20 graus que o carioca já fica, meu Deus, que frio. Né? Então, já corre para o chuveiro para tomar aquela água quente. Bom, o chuveiro, ele, dentre os componentes dele, tem uma molinha, tá? Que é uma resistência elétrica. Ok? Então, o que acontece? Passa a corrente elétrica por esse filamento aqui, para a resistência, tá? E aí, o que acontece? Acaba aquecendo essa resistência, por um efeito que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? E aí, isso é passado para a água. E a água que está aqui dentro fica quente, né? Ela é esquentada, ela recebe esse calor, e aí a água vem quentinha para a gente. Tá bom? E aí, os chuveiros, né? Alguns têm, sei lá, 4 estações, né? 2 opções, enfim. Só que tem duas muito características, que é quando o chuveiro está na posição inverno ou está na posição verão. Né? O que significa isso? Bom, se está na posição verão, significa que o tempo não está tão quente assim. Se o tempo não está tão quente assim, você não precisa tomar aquele banho pelando, né? Ao contrário do inverno. Então, você faz aquele ajustezinho na chave. O que acontece naquele ajustezinho? Ele vai vai dimensionar o tamanho dessa resistência elétrica. Então, ou seja, vai aumentar ou reduzir o tamanho dessa resistência. Ok? Então, olha só. O que acontece quando a gente tem, ó, na posição verão? Na posição verão, a chavezinha seletora vai colocar o maior valor de resistência possível. Porque quanto maior a resistência, menor e menor vai ser a energia consumida ali, menor a potência. O que isso quer dizer? Significa que a água vai esquentar menos aqui. E também vai consumir menos energia elétrica. Tá? Agora, se você colocar na posição inverno, aquele quentão, nível inferno o negócio, o que vai acontecer? Você vai diminuir o valor da resistência, ó, pequenininho aqui. Opa, diminuiu a resistência, aumentou a corrente elétrica. Ok? Aumentou a corrente, aumentou muito a potência e, consequentemente, se aumenta a potência, aumentou a energia consumida. Ok? Então, isso daqui já caiu em alguns vestibulares, está no Enem, se eu não me engano, caiu 1 ou 2 vezes já. Tá? O que isso aqui significa? Ele perguntou, o tamanho da resistência tem que aumentar ou diminuir? Qual é o ajuste? Se você quer colocar no mais quente possível, tem que ter mais corrente. E para ter mais corrente, você diminui a resistência. Belezinha até aqui?
Tem outros vilões, né, da conta de luz, digamos assim, né? Temos também o ferro de passar, temos a chapinha, temos o micro-ondas. Nossa, tem muita coisa que consome bastante energia elétrica, tá bom? Jason, mas como que eu posso calcular ou estimar o quanto que eu vou gastar no mês? Como eu tinha comentado com vocês, a unidade de energia é o joule no sistema internacional. Porém, é muito comum diante da nossa demanda, né, utilizar o quilowatt-hora. Mas os equipamentos, que vêm lá com o selo da Procel, né, e tudo de avaliação, de consumo, eles estão em quilowatt-hora mês. Quilowatt-hora por mês. E o que representa esse quilowatt-hora por mês? Tá? Significa que aquele equipamento vai consumir aquela quantidade de quilowatts-hora em cada hora no dia. Tá bom? Então, aquilo ele vai consumir, olha aqui, ó, um exemplozinho que eu coloquei, ó. Peguei aqui um ar-condicionado aí qualquer, tá bom? Um exemplozinho. Então, tem várias informações aqui, ó. Mais eficiente, menos eficiente. Mais eficiente é o quê? Ele consegue consumir menos energia e dar um bom resultado, tá? Então, tem um selinho A. Menos eficiente significa que ele consome bastante em relação à capacidade que ele tem, tá? E aí a gente destaca aqui, observa o seguinte, ó, consumo de energia, ó, quilowatt-hora por mês. Ou seja, a quantidade de quilowatts que ele vai consumir por hora, em uma hora por dia que aquilo ficou funcionando durante um mês, tá bom? Então é isso aqui que a gente olha, tá? Beleza? Esse pedacinho que eu vou destacar aqui, ó. E aí eu vou considerar o seguinte. Olha só, se esse aparelho for utilizado, um exemplo, tá? 6 horas por dia durante um mês. Tá vendo? 6 horas por dia durante um mês. Tipo, você dormiu, ligou o ar-condicionado. Esse ar-condicionado aqui, tá? Por exemplo. Então, vamos lá, ó. Quanto que ele tem de consumo? 15,8 kWh no mês. Então, ele consome 15,8 kW para cada hora ligada em um dia. Ok? Bom, então qual vai ser a energia que ele vai consumir? Potência é energia sobre o tempo. Então, a energia é potência vezes o tempo. Ok? Aí, então, a energia vai ser 15,8, tá bom? Tá? Vezes, aqui, ó, o 6. Por quê? 6 horas. Tá bom? 6 horas. Tá aqui, ó. E aí ele vai consumir isso aqui, ó. Tá bom? 94,8 kWh. Tá bom? Se você dormir 6 horas por dia com esse ligado. Isso que eu vou colocar agora aqui é dado de hoje, que eu peguei a minha conta de luz para conferir. Atualmente, cada quilowatt-hora está custando 0,944, com bandeira vermelha, enfim. Ok? Bom, então olha só, qual vai ser o custo, tá, que vai ser ligar 6 horas por noite, tá bom? Um ar-condicionado. Isso daqui, ó, por hora. Então, é só a gente fazer o quê? Multiplicar isso aqui, tá bom? Lembrando que isso aqui já está por mês, tá? Já está por mês por conta dessa informação dele aqui. Então, o que a gente tem aqui, ó? Como que eu calculo o gasto? O gasto é o consumo, ou seja, a energia consumida e o custo, tá? Então, 94,8 kWh vezes o custo de 1 kWh. Então, olha quanto que aumentou a tua conta de luz. R$ 89,50. Então, só do ar-condicionado seria R$ 89,00 da sua conta de luz. Fora ferro de passar, fora micro-ondas, fora, enfim, um monte de coisa. Tá? Então, é assim que a gente calcula. E vocês podem pegar aí, pessoal, em qualquer equipamento da casa de vocês. Tá bom? Como que vocês vão ver o gasto nisso no final do mês? Pega, por exemplo, a televisão. Pega lá a televisão de vocês, vai lá atrás, em algum lugar, tem que estar dizendo o consumo dela. Ah, aqui em casa a gente assiste, deixa eu ver, 5 horas por dia de televisão. Então, você vai pegar aquilo, o consumo dela, né? Multiplicar por 5 horas, que é o que você vê por dia, e depois multiplica por esse valor aqui, ó, que é o custo do quilowatts-hora, ou que está informado na sua conta de luz. E aí você vai ver o quanto que aquele
componente, aquele elementozinho lá é responsável pela sua conta de luz ao final do mês. Tá? Então é assim que se calcula, pessoal. Isso já caiu bastante em diversos vestibulares por aí. Tá bom? Vamos aqui, ó, para um exemplozinho. Tá? Aqui acabei já deixando destacado. Mas enfim. Olha o que diz essa questão. Há alguns anos, a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas incandescentes. Tá? Atualmente, dando-se atenção à política de preservação de bens naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por outros tipos de lâmpadas muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas e de LED. Em uma residência, usavam-se 10 lâmpadas incandescentes de 100 watts, que ficavam ligadas em média 5 horas por dia. Tá? Perceberam que aqui o que foi informado é 100 watts, não é watt mês, é só watt. Tá? Essas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas que consomem 20 watts, ou seja, 5 vezes menos, né? Vamos lá. E que também ficam ligadas em média de 5 horas por dia. Adotando o valor de 40 centavos para o preço do quilowatt-hora, a economia que essa troca proporciona em um mês de 30 dias é de quanto? Então, espera aí. O que eu falei para vocês? Como que eu mensuro o gasto, né? Quanto que vai doer no bolso? Eu preciso saber quanto de energia que está envolvida ali e multiplicar pelo tempo. Aliás, pelo valor, né, do quilowatt-hora. Bom, aqui a gente está falando de uma troca, né? Então, quero saber, na verdade, a diferença de energia que é consumida pela lâmpada incandescente e pela lâmpada fluorescente. Tá bom? Mas para fazer essa diferença, eu preciso calcular o valor de energia consumida em cada um, na incandescente e na fluorescente. Ok? Então, essas são as etapas que eu vou seguir, pessoal. Tá? Primeiro, eu vou descobrir a energia consumida por cada tipo de lâmpada, fluorescente e incandescente, fazer a diferença e aí, com essa diferença, eu vou multiplicar pelo quilowatt-hora e vou chegar no resultado. Ok? Bom, então vamos começar aqui pelas lâmpadas incandescentes. Ele falou aqui, ó, são 10 lâmpadas. Então, vamos lá, calculando para as lâmpadas incandescentes. A energia é potência vezes o tempo. Então, a energia das lâmpadas incandescentes é o número de lâmpadas vezes a potência de cada lâmpada incandescente vezes o tempo que elas vão ficar ligadas. Ok? Bom, então eu tenho 10 lâmpadas, beleza? Com uma potência de 100 watts, que estava aqui, ó, 100 watts, tá? Vezes 5 horas por dia que ele me deu e ao final de 30 dias, tá bom? Se o problema já tivesse dado que era 100 watts-hora mês, eu não poderia colocar esse 30 aqui, tá? É porque ele não colocou, ele falou watt apenas. Tá bom? Então, fazendo esse cálculozinho, pessoal, 10 vezes 100 vezes 5 vezes 30, isso vai dar 150.000 watts-hora. Só que o cálculo que a gente está utilizando é em termos de quilowatts-hora. Então, eu tenho que chegar aqui, ó, e destacar que esse camarada, isso aqui, ó, esse 10 a terceira aqui, esse 1000 aqui, ó, 10 ao cubo, equivale ao quilo. Tá bom? Lembra lá dos prefixos que a gente viu? Apresentei logo na primeira e na segunda aula. Os prefixos, tá? Então, 10 ao cubo representa 1 quilo. Tá? 1 quilo de alguma coisa. No caso aqui, 1 quilowatt-hora. Tá? Bom, então vimos para lâmpadas incandescentes. É o mesmo processo para as lâmpadas fluorescentes. Eu só vou ajustar os valores. Tá? Para as lâmpadas fluorescentes, que são as mesmas 10, né, eu vou pegar aqui outro valor de consumo, ó, de potência, porque ele falou que agora são 20 watts que cada lâmpada consome. Então, 10 lâmpadas vezes 20, que é a potência de cada lâmpada fluorescente, vezes o tempo que elas vão ficar ligadas, ou seja, 5 horas por dia no mês de 30 dias. Ok? Então, isso aqui está dando 30.000 watts-hora, ou seja, 30 kWh. Tá?
Bom, então, incandescente consumia 150 kWh. Olha só, fluorescente, 30 apenas. 30 é muita diferença. Quanto que é o valor? Quanto que é essa diferença? É só fazer um menos o outro. Ok? Então, a diferença de energia vai ser a energia consumida pelas lâmpadas incandescentes menos a energia consumida pelas lâmpadas fluorescentes. 150 menos 30 vai dar 120 kWh. Ok? Bom, e agora eu já consigo calcular o meu gasto, o meu consumo, né? O dinheirinho que eu vou ter que pagar por conta disso. Aliás, no caso, quanto que eu vou economizar, né? Então, o quanto que eu vou economizar vai ser essa diferença de energia, beleza? Vezes o custo de 1 kWh. Então, a economia vai ser a diferença de energia, que é esses 120, vezes o custo de cada kWh. Tá bom? Então, ó, 120 vezes 0,40 está dando R$ 48,00 de economia só porque trocou as lâmpadas de incandescentes para fluorescentes. É por isso que muita gente hoje em dia está tentando trocar todas as lâmpadas fluorescentes até por lâmpadas de LED, porque o consumo é ainda menor. Só que, claro, elas têm um custo um pouco alto. Então, vai levar mais ou menos aí, dependendo da quantidade de lâmpadas, você vai levar uns 3 meses assim para poder equilibrar tudo, tá? Dependendo da quantidade. Mas mesmo assim é muito viável, é muito bom, muito útil, ok? Então agora eu vou continuar, né, o que eu tinha dado só um spoiler lá no início quando eu comentei sobre o chuveiro elétrico. O que acontece no chuveiro elétrico? Tá bom? Agora explicando mais cientificamente, assim falando. Como eu comentei, aquele filamentozinho, né, de um condutor é ligado ali, isso é ligado no fiozinho, ligado lá na rede elétrica. Aí você aciona o chuveiro. O que vai acontecer? Vai entrar água ali e tal, e também vai passar corrente elétrica por aquele filamento. Só que, lembra, gente, isso é feito de metal, né? Tem átomos ali dentro, tem elétrons que estão soltos ali, né? Nuvem de elétrons, um mar de elétrons. Então, você está forçando um monte de carga elétrica a passar por uma região que já está cheia de carga elétrica. O que vai acontecer ali? Não vai passar tranquilo. Sempre vai ter alguma perda ali, alguma dissipação. Então, a energia que era puramente elétrica, quando colidiu ali, pá, uma partícula batendo na outra, aquela confusão toda ali, ó. Se você pegar uma mão sua e bater na outra, você vai sentir o quê? Aquecendo. Então, quando ocorre colisão, geralmente tem também o quê? Aquecimento. Tá? Então, no caso ali do chuveiro elétrico, por conta dessa passagem da corrente elétrica, o filamento aquece, a resistência aquece. E aí, como a água está ali em contato, está ali pertinho, o que vai acontecer? Opa, aí já vem lá de física 2, ó. O que acontece? O filamento está numa temperatura mais alta do que a água. O que vai acontecer? Por conta dessa diferença de temperatura, vai sair calor do filamento para a água. E aí vai fluir calor, vai fluir essa energia térmica, né, do filamento para a água. Então a água vai começar a aquecer. Até que chega um momento que eles vão entrar ali em equilíbrio térmico e tal. Nem vai demorar um tempo para isso, né? Mas, enfim. E então vai ocorrer essa troca de energia térmica. E essa energia térmica em trânsito, passando de um corpo para o outro, é chamada de calor. Ok? E isso eu sei que vocês já viram aí em Física 2. Tá? Bom, então, pessoal, o nome desse efeito de que a energia que era elétrica, ao passar pelo filamento e tal, aquecer ele e acabar esquentando a água, isso é chamado de efeito Joule. Tá? Aqui, claro, faltou colocar a alternativa ali, né? 48. Beleza? Mas agora a gente vai falar do efeito Joule. Tá? Então, resumindo, o que é esse efeito Joule? É a dissipação, é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Ou seja, aqui a gente já está falando de calor. Tá? Beleza? Então, calor é uma forma de energia, só que associada à temperatura. Ok? Então, no caso que a gente está vendo de potência, né? Potência é o quê?
é energia sobre o tempo. No caso aqui, a energia envolvida é energia térmica, é calor. Então, potência é calor, a quantidade de calor trocada por aquele intervalo de tempo. Ok? Bom, e aí depende, né, do que vai acontecer. Se o camarada só trocar de temperatura, no caso da água, né, digamos assim, digamos que ela não vire vapor, fica apenas água, só que uma temperatura bem alta, tá? O que vai acontecer? Variação de temperatura. Então, no lugar daquele Qzão lá, que é a quantidade de calor, eu vou colocar o que? mc ΔT. E o que é isso? É associado ao calor responsável pela mudança de temperatura. E esse calor é chamado de calor sensível. Tá bom? E aí aqui vocês podem ler, ó, MCT, né? MC ΔT. O que é esse ΔT? É variação de temperatura, tá? Então aqui esse MC ΔT, a gente pode até fazer a brincadeira aqui, ó, e escrever isso como um macete, né? É o calor que envolve um macete, a mudança de temperatura, ok? Mas pode acontecer também de ter mudança de fase ou mudança de estado físico, que é quando, por exemplo, a substância deixa de estar no sólido, passa para o líquido, do líquido vai para o gasoso, ou do sólido para o gasoso, e qualquer troca aí no meio, tá bom? E aí, quando a gente tem essa troca, a gente tem o que a gente chama de calor latente, tá? Latente. E aí, calor latente, ó, M vezes L, onde L é o calor latente, tá? Então, isso aqui, ó, se MCT é macete, ML é mole, ou moleza. Tá? Então, no lugar do Q ali, é só colocar uma dessas duas equações. Eu vou colocar um asterisco aqui nesta equação, porque ela é muito mais comum de aparecer, tá? Quando vem questões envolvendo cálculo, tá bom? É essa equação aqui que geralmente a gente vai jogar ali na potência, tá? E a gente pode lembrar o seguinte, bom, potência a gente pode escrever como U ao quadrado sobre R em relação a uma resistência, como é o caso do chuveiro. Ou ainda R vezes I ao quadrado, né? Então, substituindo aqui, ó, P igual a R vezes I ao quadrado e o Q, né, pegando ali do macete, a gente chega nessa relaçãozinha aqui, ó. Não precisa decorar isso, só estou apresentando como é a forma mais comum de acabar fazendo cálculo com isso, tá? Nem sempre questões envolvem cálculo, ok? Às vezes é entender esse fenômeno, tá bom? Você ficar entendendo que ali você tem efeito Joule, dissipação de energia elétrica e energia térmica, tá bom? Energia é potência vezes o tempo. Quanto maior a potência de equipamento, mais energia ele consome, tá? E quanto maior é a corrente que está passando por uma resistência, maior é a potência dissipada ali, ok? Então, só identificando aqui os termos para a gente, ó, Q é a quantidade de calor, que é dada em Joule ou caloria. M é a massa, que é em quilograma ou grama. Czinho é o calor específico, tá? Que no sistema internacional é Joule por quilograma Kelvin ou caloria por grama grau Celsius. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Eu identifiquei, eu coloquei em negrito aqui, as que são mais comuns, tá bom? De aparecer, tá? Mas não necessariamente, porque são as mais comuns, é que são no sistema internacional. Então, às vezes, a gente vai precisar, sim, utilizar uma transformação de uma unidade para outra. Geralmente, a gente vai pegar de calorias e passar para joules, tá? E aí, ó, é bom lembrar o seguinte, que uma caloria, e vocês devem ter visto lá em Física 2, mas a gente relembra aqui, ó. Uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Ok? Então é importante a gente lembrar disso aqui. E lembrar também que é o seguinte, que 1 kW, vai ser um K, 1 kW, deixa eu apagar isso aqui.
1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules, ou seja, 3.600.000 joules. Tá? Então, essas duas relaçõezinhas aqui são muito importantes para a gente. Tá? Bom, então, eu trouxe aqui um exemplo, tá, para poder a gente fazer, e aí depois a gente verifica se consolidou tudo direitinho, tá bom? Olha só. Vamos lá. A questão de 2010 aí da UERJ, tá? Mas, apesar de dar o ano, nossa, 2010. Gente, é muito comum nos vestibulares também, eles ficam meio que trocando. Eles pegam questões assim, o mesmo tema, para você fazer praticamente a mesma coisa, muda um valor ou outro, tal, e reaproveita a questão, tá bom? Olha lá. A tabela abaixo mostra a quantidade de alguns dispositivos elétricos de uma casa, a potência consumida por cada um deles e o tempo efetivo de uso diário no verão. Considere os seguintes valores. Densidade absoluta da água, 1 grama por centímetro cúbico. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. 1 caloria, 1 caloria. Aí ele fala, 1 caloria equivale a 4,2 joules. E o custo de 1 kWh é 50 centavos. Esses dados aqui todos, pessoal, é porque esse exemplo do próximo vem do mesmo enunciado. Ok? Só por isso. Aí ele fala, durante 30 dias do verão, o gasto total com esses dispositivos em reais é cerca de quanto? Então, olha só, ele quer saber o gasto, dinheiro. Lembra? Para saber o quanto que aquele equipamento vai me consumir do bolso, eu preciso saber a energia que ele consome e o valor do quilowatt-hora. O valor do quilowatt-hora eu tenho aqui, 50 centavos. Ok? Então, o que me falta? A energia total consumida por todos esses equipamentos ligados durante essa quantidade de horas. Ok? Ao longo de um mês. Perceba o seguinte, tá tudo em kilowatt já de potência e não é quilowatt-hora mês, é kilowatt. Ok? Então, vamos lá. Ele quer o bruto, dinheirinho. Quanto que vai gastar? Só que para saber o gasto, eu preciso saber da energia total consumida ali e do valor do quilowatt-hora. O valor do quilowatt-hora ele deu 50 centavos. Eu tenho que descobrir a energia total consumida. Como que eu vou descobrir a energia total? Pegando o quanto de energia que cada dispositivo desse consumiu. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a energia consumida por cada um desses 3 equipamentos. Tá bom? Vou começar aqui pelo ar-condicionado. Então, a energia consumida pelo ar-condicionado é o número de ar-condicionados que eu tenho, vezes a potência de cada ar, vezes o tempo que ele vai ficar funcionando. Bom, quantos ar-condicionados eu tenho aqui? Eu tenho 2. Então, a energia consumida pelo ar vai ser 2 vezes a potência dele, já em kilowatt para ajudar, 1,5 kW, vezes o tempo. Quanto tempo que ele vai ficar ligado? 8 horas por dia. Só que isso tudo é num período de 30 dias do verão. Então, 8 horas em cada dia e eu tenho 30. Então, por isso que fica 8 vezes 30 aqui. Fazendo esse cálculozinho, isso dá 720 kWh. Ok? Bom, então a gente calculou para o ar-condicionado. Agora eu vou para a próxima, vou para a geladeira. O que eu vou fazer? A mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Vou pegar aqui a energia total consumida pelas geladeiras, é o número de geladeiras, vezes a potência de cada uma, vezes o gasto, né, o tempo gasto de funcionamento. Então, é uma geladeira vezes a potência de 0,35 vezes o tempo. Quanto tempo? 12 horas por dia ao longo de 30 dias. Então, é 1 vezes 0,35 vezes 12 vezes 30. E aí dá 126 kWh. Ok? Falta aqui agora as lâmpadas. É a mesma coisa. A mesma coisa. A energia total consumida pelas lâmpadas é o número de lâmpadas vezes a potência de uma lâmpada vezes o tempo que ela vai ficar funcionando. Tá? Então, eu tenho 10 lâmpadas agora, consumindo aqui a potência de 0,10. Durante quanto tempo? 6 horas por dia ao longo de 30 dias.
Então, isso vai dar 180 kWh. Ok? Beleza? Então, calculei aqui ó, a energia consumida por cada um deles. E agora eu faço o quê? Para saber o gasto, é só eu somar as energias consumidas por cada um e multiplicar pelo valor do quilowatt-hora. Ok? Então, o gasto dele no mês vai ser quanto? A energia total, ou seja, 720 de ar-condicionado, mais 126 de geladeira, mais 180 de lâmpadas, vezes o custo de 50 centavos, que é o que está aqui, ó, o custo do quilowatt-hora. Ok? Então, significa que o gasto aqui é de R$ 513 reais ao longo dos 30 dias do verão. Beleza? E então a gente marca aí então a alternativa letra B. Ok? Então vamos aqui, pessoal. Mais um exemplo bem nessa linha aqui. Na verdade é como se fosse uma continuação, né? A segunda questão desse exame de qualificação que teve da UERJ, tá? De 2010. Aí agora ele dá os mesmos dados e fala o seguinte. No inverno, diariamente, um aquecedor elétrico é utilizado para elevar a temperatura de 120 litros de água em 30 graus Celsius. Então, ou seja, 30 graus Celsius é a variação de temperatura e 120 litros de água é a quantidade de água que eu tenho ali. Aí ele fala, durante 30 dias de inverno, o gasto total em reais é cerca de quanto? Então, de novo, para saber o gasto disso, eu tenho que descobrir qual o total de energia consumida ali. E o valor do quilowatt-hora está ali. Tá bom? Bom, então, vamos lá. Só que energia que está envolvida aqui? Que energia? Energia associada aqui ao aquecimento da água. Opa, efeito Joule, eu tenho calor sensível. Energia elétrica se transformando em energia térmica, no caso calor sensível, porque aumentou a temperatura da água. Tá bom? Só que, Jason, você falou que o calor sensível é um macete, mc∆T. Só que aí eu não tenho a massa, não tenho de cara, mas ele me dá o valor, né, a quantidade, o volume, né, 120 litros. E é para isso que eu vou usar a informação da densidade da água. Porque ó, 1 grama por centímetro cúbico, tá, equivale a 1 quilograma por litro. Então significa que a cada 1 litro de água você tem 1 quilo. Tá bom? Então você pega uma garrafa de 2 litros, enche de água, você vai ter 2 quilos de água. Só que quantos litros eu tenho ali de água? Eu tenho 120. Então 120 litros me dão 120 quilos de água. Ou 120 mil gramas de água, tá bom? E aí beleza, eu já sei a quantidade, agora já transformei para massa, tá vendo? Eu tinha volume e já transformei em massa, por conta dessa grandeza que vocês vão ver depois em Física 1, chamada densidade. Ok? Bom, então agora, ó, quantidade de calor é a energia, né, que foi trocada ali. Então, mc∆T. M é a massa, eu já achei aqui, ó, 120 mil gramas. Czinho, o calor específico da água, ó, ele colocou aqui, ó, 1 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura vai ser de quanto? 30 graus. Então, vou botar aqui, ó, 120 mil vezes 1 caloria por grama grau Celsius vezes 30 graus Celsius de variação. Tá? Deixa eu ver aqui. Para água, é nesse valor, de 1 kg para 1 litro. Se você for pegar um óleo e colocar 1 litro de óleo, você vai ter menos de 1 kg, que a densidade dele é menor. Tá bom? Mas a gente pode fazer essa equivalênciazinha. Tanto quilograma por litro dá a mesma coisa que esse tal de gramas por centímetro cúbico. Tá bom? Mas isso é só para água, tá? A água, a cada litro você tem 1 kg. Tá bom? Bom, então, seguindo aqui, ó, já calculei em calorias. Só que não tá legal, porque olha só. Eu tenho que chegar em quilowatt-hora. Eu estou em caloria ainda. Então, primeiro eu tenho que sair de caloria para joule, né? Então, converter de caloria para joule. Vamos lá? Quanto que é cada caloria para um joule? Então, eu sei que uma caloria é igual a 4,2 joules. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar esse valor aqui por 4,2. Ok?
Então tem 3,6 vezes 10 a sexta, ou 3.600.000 calorias, vezes 4,2. E isso dá 15.120.000 joules. Ou então, colocando de forma mais reduzida aqui, né? 1,512 vezes 10 a sétima joules, colocando em notação científica, que é o termo adequado. Tá bom? E aí, ó, descobri agora em joule. O que eu tenho que fazer? Passar de joule para quilowatt-hora. Como que eu faço isso? 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta joules, que eu coloquei lá no início da nossa aula. Então, como eu já estou em joule, eu quero voltar para kWh, eu tenho que dividir por 3,6. Ok? 3,6. Acabou ficando aqui fora de ordem aqui a animação. Não sei por que aconteceu isso, mas enfim. Deixa eu antecipar aqui rapidinho. Tanana. Esse aqui e esse aqui. Tá, esse aqui rapidinho, gente. Pronto. Vamos lá. Pronto, agora convertendo de joule para quilowatt-hora, eu tenho que dividir por esse 3,6 vezes 10 a sexta. E está dando aqui, ó, 4,2 kWh, tá? Bom, e aí agora eu tenho o valor em kWh desse negócio. Estamos quase lá. Estamos quase lá. O que falta agora é só calcular o gasto, né? Eu já tenho o valor total de energia, falta multiplicar pelo custo de cada energia. Ok? Então, ó, o gasto dele no mês vai ser o quê? 4,2, só que em 30 dias, né? Então tem que multiplicar por 30 vezes 50 centavos. E aí está dando R$ 63. Ok? Então, pessoal, estão vendo? O procedimento é o mesmo. Para descobrir o custo, eu tenho que descobrir a energia total. Para descobrir a energia total, energia potência vezes o tempo. Tá? Aí eu só tenho que prestar atenção se está em kWh no mês, se está em kWh apenas. Mas é assim mesmo que a gente tem que fazer o cálculozinho. Só tem que prestar atenção nisso, tá? Eu só peguei essa questão justamente para poder trabalhar um pouquinho mais complexa, tá? Mas é só fazer esse processo. Descobrir a energia, potência vezes o tempo, tá? Potência vezes o tempo. Vai estar lá a potência, tu multiplica pelo tempo que ele vai ficar ligado. E depois multiplica pelo tempo pelo custo de cada quilowatt-hora. Bom, é isso aí que tem para poder fazer de cálculo de energia, pessoal, que eles costumam mais cobrar aí nos vestibulares, tá? Ok, então 63. Aqui, pessoal, eu vou deixar esse exercício que caiu aqui no Enem, tá? Para vocês fazerem aí, praticar quando vocês estiverem revendo a aula, enfim, estudando, vocês responderem a essa questão aqui, tá bom? Então, por hoje a gente fica aqui, pessoal. Um abraço para todo mundo.